Pessoal, vamos abrir a Bíblia hoje, ou seguir aí no telão, Gênesis capítulo 29, a partir do verso de número 16. Gênesis 29, verso 16, que diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, algumas traduções trazem Leia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher, eu cumpri o prazo previsto e eu quero me deitar com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Então Labão também entregou a sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã, no outro dia, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: O que foi que você me fez? Não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Hoje eu quero falar com vocês em cima do tema: como ter o casamento dos meus sonhos. Quem mais vai ganhar com essa mensagem hoje é quem não casou ainda. Essa mensagem, ela é melhor para os solteiros. Por quê? Porque para você que não casou ainda, você vai receber hoje uma profilaxia, uma vacina, né? Você vai ouvir coisas para você decidir se você quer casar, com quem quer casar, e o que você vai fazer quando você casar para não ter problema. Talvez esse seja o maior segredo depois de Jesus do sucesso do meu casamento. Com 15, 16, 17 anos, eu estava sentado em eventos como esse, ouvindo sobre como criar filhos, como ser marido, como ser esposa. Quando eu entrei, eu já tinha instrução. Mas é de muito valor para quem casou, porque talvez você vai poder corrigir alguma coisa, a rota aí do seu relacionamento. O nosso objetivo é, quem é casado, alcançar o casamento dos sonhos, e quem é solteiro, se preparar para ter o casamento dos sonhos. Amém, gente? Então vamos lá, vamos começar com uma coisa importante. A maioria das pessoas, quando elas se casam, ouça isso, elas se frustram com o casamento. Todo mundo que casa vai se frustrar com o casamento, não tem jeito. A diferença vai ser o nível de frustração. Uns vão se frustrar muito, outros vão se frustrar pouco. De 0 a 10, por exemplo, talvez você que já é casado, se casou e diga: Poxa, pastor, eu esperava 10 coisas do casamento e encontrei 7. Seu nível de frustração é pequeno, mas a frustração sempre existe. Não tem ninguém que vai te suprir 100%. Não são todas as expectativas que serão supridas. O problema é que a maioria se casa e da expectativa que tem de encontrar, nesse exemplo, 10 coisas, encontra 6, 5, 4 e a frustração é um pouco grande. Por que isso acontece? Porque existe uma grande diferença entre o sonho e a realidade. Uma coisa é o que você imagina que vai ser o casamento, outra coisa é quando você entra no casamento e vai viver o casamento. A gente tem sonhos e expectativas e elas são diferentes da realidade. A gente vai aproveitar essa história do Jacó, já que ele casou com 2 mulheres, e por um momento a Lia vai representar a realidade e a Raquel vai representar o sonho. Quando a gente está lendo o texto, olha o que o texto diz. A Bíblia diz: a Lia tinha os olhos meigos, baços, vírgula, mas a Raquel era bonita e atraente. Em outras palavras, a Lia era feia. A Lia era horrorosa. A Bíblia é poética para falar essas coisas, né? Então, a Lia feia, Raquel bonita. É o que acontece às vezes. O sonho é lindo e a realidade às vezes não é tão bela.
Outra coisa interessante sobre essas duas mulheres é o significado do nome delas. Eu coloquei o nome dos meus filhos, todos pensando no significado. Maísa, minha mais velha, Pérola, Bianca, pura, santa, e assim por diante. Se você pesquisar, você vai ver, o nome Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. Então a Raquel era bonita, atraente e tranquila. O nome Lia ou Leia significa vaca braba, vaca selvagem. O Jacó, ele se lascou, porque ele casou com uma mulher feia e braba. Quando você casa com a mulher, ou com um homem, né? Uma pessoa feia, mas gente boa, a beleza interior compensa um pouco, né? Quando você casa com uma pessoa braba, mas bonita, pelo menos você apanha da beleza. Mas o Jacó casou com a mulher feia e braba. Queridos, quando a gente está na época dos solteiros aí, ó, namorados e noivos e solteiros, quando a gente está sonhando com alguém, normalmente é muito raro as pessoas pararem para pensar no lado Lia. Quem é que está namorando ou noivo pensando que o outro vai engordar? Pensando que vai ficar careca? Pensando que o outro arrota? Pensando que o outro peida? Não existe. Época do namoro, do noivado, todo homem é entupido, já viu isso? Os meninos é tudo, ninguém arrota, ninguém peida, todo mundo é uma educação. Às vezes o rapaz está suando amarelo. O que foi? Não, nada, ele está morrendo, segurando, entendeu? Mas na época do namoro, tudo é lindo, ninguém pensa em questão financeira, ninguém pensa nas dificuldades, porque estamos sonhando, e é a época do sonho. Mas quando a gente casa, vai muitas vezes encontrar uma realidade. Então, quando a gente está vivendo essa situação, o que nós temos que fazer? Para quem é solteiro, se você quer viver o casamento dos sonhos, você precisa sonhar. Para quem é casado, você tem que ter coragem hoje de voltar a sonhar. Porque um dia você sonhou. Então eu vou perguntar para os casados primeiro. Qual era o seu sonho antes de casar? Porque eu estou olhando para você, eu estou vendo a sua realidade. Qual era o seu sonho? E você que não casou ainda, qual é o seu sonho? Então, eu imagino que alguns de vocês sonharam, homens, com algum tipo de mulher que tinha um estereótipo, talvez, da televisão, de uma atriz. E talvez você me diga, pastor, quando eu era garoto, que eu era solteiro, meu sonho era casar com a loira. Meu sonho era casar com a japonesa. Meu sonho era casar com a morena. Você tinha um estereótipo de mulher que você sonhava. Talvez você, minha irmã, quando era nova, você que é solteira, pastor, meu sonho era, ou é, casar com esses caras de academia. Grande, musculoso, forte. E a irmã casada está aí hoje ao lado de um ursinho de pelúcia. Porque o sonho é diferente da realidade, né? Você queria um forte, tem um ursinho aí perto de você. Talvez você não ficou só na parte física, mas pensou na parte emocional. Pastor, eu queria casar com alguém que é falante, porque eu sou muito calado, calada. Pastor, eu queria casar com alguém alto, a minha filha mais velha, que vai casar agora, pai, ela tem 1,72 m mais ou menos. Pai, meu sonho era casar com um homem que eu usasse salto e ele ficasse pelo menos do meu tamanho. Não deu certo, ele é do tamanho dela, se ela usar salto, ela passa. Então, sonho diferente da realidade. A minha mais nova, Bianca, na questão assim, ela olhava para mim e dizia, pai, eu quero casar com um cara igual você, no sentido de, você é um cara antenado, né? A minha parte criativa do cérebro é quase zero. Então, eu sou aquele cara da racionalidade, eu não esqueço nada, estou antenado em tudo, né, e tal. A minha filha, a Bianca, ela é criativa, artista, compositora, e normalmente quem tem esse lado muito
bom, o outro não é tão bom. Então lá em casa, se a gente vê a porta aberta, o carro destrancado, esqueceu a carteira, esqueceu o casaco, esqueceu o celular, é a Bianca. Ela falou: pai, como é que eu vou casar com um cara igual a mim? Se eu casar com um cara igual a mim, a gente vai esquecer tudo, vai esquecer a chave de casa, né? Já pensou eu chegar em casa, ela me falando isso solteira, chegar em casa um dia, você trouxe a chave? Não, e você? Esqueci, pronto. A gente não entra em casa. Irmão, não deu um ano de casado, lá para 11 e pouco da noite, toca a campanha lá em casa, eu avô, o que foi? Arthur, Bianca, o que foi? Pai, a gente não sabe onde é que está a chave lá de casa. A profecia se cumpriu. Ela queria casar com um cara igual a mim, casou com um cara igualzinho a ela. Talvez você pensou na questão espiritual, você já era crente, quero casar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Talvez se você, como a minha esposa, ela fez questão, Deus, só caso se for pastor, né? Exigiu que fosse alguém do ministério. E talvez você tenha pensado até na questão financeira, né? Tem muita mulher que sonha em casar com quem? Com um homem rico. Ah, eu quero casar com um homem rico, mas eu tenho encontrado uns meninos também que estão sonhando em casar com mulher rica. Um rapaz, depois de uma pregação como essa, chegou em mim e falou: pastor, pois meu sonho é esse, quero encontrar uma mulher rica, casar com ela, cuidar dela, viajar com ela. Falei, tá certo. Cada um com seu sonho. Eu não sei, meu querido, minha querida, qual é o seu sonho. Não sei qual era o seu sonho antes de casar, mas eu sei qual era o sonho do Jacó. E a Bíblia diz que o sonho dele se chamava Raquel. E olha que interessante, diz que ele trabalhou 7 anos e pareceram poucos dias. Mas como que alguém trabalha 7 anos e parece rápido? Vamos lembrar, os que são casados, os que são solteiros já estão vivendo isso, da época em que a gente era solteiro, que a gente estava namorando ou noivo. Quando a gente estava namorando ou noivo e a gente ficava perto da pessoa que a gente gostava, o tempo passava rápido ou devagar? Voava. Na porta da igreja conversando, o pai, embora, meu Deus, já tem que ir embora. Eu sou da época do telefone, que não tinha celular não, você ligava de orelhão. Quem ligou de orelhão aqui? Deixa eu ver. Fichinha no orelhão, né não? Ou então aquelas ligação caríssima em casa, ir lá no orelhão conversando, e ficha. Não era nem cartão não, era ficha. E o pior é que a minha geração, vamos ver quem passou por isso. A minha geração foi uma geração que passava 1 hora no telefone e uns 5 minutos no desliga você. Desliga você. Ah não, desliga você. Ah, desliga você. Vamos desligar junto? 1, 2, 3. Você não desligou. Meu Deus. Quem fez isso? E a gente queria ficar perto, e a gente queria ficar junto, e a gente não queria sair de perto, e se passava 1 hora, 2, parecia 20 minutos, porque quando nós estamos apaixonados e sonhando com alguém, o tempo passa rápido. Outra coisa, quando nós estamos apaixonados, todo o trabalho, todo o esforço que a gente tem para conquistar a pessoa não parece pesado, queridos. Você pode observar, é a época que a gente se esforça para agradar, a moça procura fazer a comida que o rapaz gosta, a gente procura se arrumar. Você pode ver, os gordinhos emagrecem. Apaixonou, o povo consegue emagrecer, incrível, né? Problema com o menino, eu tive esse problema com meu filho, que não quer tomar banho, na adolescência. Cara, toma banho, escova o dente, pelo amor de Deus, toma banho. Começou a gostar de uma menina na igreja, 3 banhos por dia. 3 banhos por dia, house no bolso por causa do hálito, perfume, trocava de roupa 2 vezes por dia, ao contrário, viu, exagero. Então na época que a gente está apaixonado, a gente quer parecer bonito, a gente quer parecer cheiroso, os magrinhos querem ficar forte, os gordinhos querem emagrecer, o povo fica sem mau hálito, todo mundo se arruma, as meninas também, é maquiagem, é cinta, coloca sutiã milagroso que levanta tudo. E na minha época não tinha, mas hoje eu sei que tem, eu quero denunciar. Tem um negócio chamado Bundex.
É uma calcinha que aumenta o bumbum. Tem um monte de menino que vai casar enganado. Quando chegar, pastor, na lua de mel, a menina vai tirar o bumbum. Que isso? Tava num lugar, a menina tava com esse bundex e a almofadinha ficou torta assim, ó. Aí tinha um bumbum aqui e o outro aqui. Aí quem é que tinha coragem de falar para a irmã, irmã, seu bumbum saiu do lugar? Mas é impressionante, o povo faz de tudo para o quê? Impressionar, agradar, faz serenata de madrugada, paga almoço caro. Por quê? Porque nós estamos apaixonados e esse tipo de esforço não parece o quê? Pesado. A gente quer fazer, a gente quer agradar. Então, o Jacó está lá, a Raquel passa, ele dá tchau, Raquel passa, serve água para ele e para os animais, de noite estão lá comendo na fogueira, bate papo, e simplesmente os 7 anos pareceram poucos dias. O trabalho não pareceu pesado e o tempo passou rápido. Então, chegou o dia do casamento, Labão, o sogro, reúne todo mundo, mete numa tenda. Eles, depois de 7 dias, Israel, a festa de casamento dura 7 dias, comendo, bebendo, se alegrando, festejando. Acabou. Eu penso que o Labão pegou uma tenda bem longe da fogueira, da luz. E o problema é que quem estava na tenda não era a Raquel, era a Lia. E aí o Jacó entrou, esperou 7 anos e 7 dias, finalmente, lua de mel, noite de núpcias, né? Entrou na tenda, teve seu momento de intimidade com a sua esposa, dormiu, acordou. E no outro dia, quando ele olha para o lado, o Satanás na cama dele. Porque se casar com a Raquel, bonita, atraente, gente boa, e acordar do lado da vaca braba, ele deu um pulo, correu no Labão e foi reclamar. Agora, olha para mim e presta atenção, solteiros e casados. Essa é a história de muitos que se casam. A gente olha para alguém, gosta de alguém, se esforça para conquistar essa pessoa, namora, noiva, casa. E no outro dia, para os casados, ou para os que vão se casar, pode não ser literalmente no outro dia, pode ser 1 semana, 2 semanas, 1 mês depois de casado, a gente começa a descobrir coisas no outro que podem nos assustar. Assim como Jacó se assustou quando acordou no outro dia e não era o sonho que estava lá, era uma realidade diferente. Vou dar um exemplo. Talvez você fez uma expectativa ou está fazendo uma expectativa sobre o sexo, a intimidade depois do casamento. E muitos que se casaram, no outro dia, literalmente, já viram uma grande diferença entre o sonho e a realidade. Já acordaram pensando, não foi nada do que eu imaginei que seria. Pastor, a minha lua de mel foi extraordinária. Então, no outro dia, para quem é casado, pode ter sido um momento de uma briga, aonde de repente vocês tiveram uma discussão, uma briga, um problema, e você viu uma reação dele ou dela que você não esperava. No outro dia você descobriu que essa pessoa tem depressão, você não sabia. No outro dia você descobriu que ela tem bipolaridade, você não sabia. No outro dia você descobriu que ela gasta mais do que ganha, você não sabia. No outro dia você descobriu que ela continua valorizando mais a família antiga do que a nova família, e você não imaginava isso. No outro dia você ouviu alguma coisa, um grito, alguma coisa que você não imaginava. E esse tipo de coisa, quando começa a acontecer, nos assusta. Eu peguei um caso de um casal que pediu ajuda para nós há muitos anos atrás. E esse cara, ele era famoso, cantava, pregava, ministrava. Quando a gente foi atender o casal, a esposa, na segunda vez que a gente estava junto, ela disse assim: pastor, sabe qual é o nosso problema?
O nosso problema é que ele não é crente. Eu conheci ele no altar, eu conheci ele cantando, eu conheci ele pregando, mas em casa ele não é o que ele é no púlpito, ele não é um homem de Deus. Se eu chamar meus filhos aqui agora e eu perguntar sobre o time de futebol do meu marido ou sobre o UFC, eles sabem tudo, mas pergunta alguma coisa de Deus que ele tem ensinado. Vê se ele tem comportamento, testemunho, alguma coisa de Jesus na nossa casa. Zero. Então o nosso problema é que ele não é o que eu imaginava. Encontrei um outro casal que foi da minha época de juventude, fomos criados na igreja do pastor Laudo Jair, junto com ele lá, e esse casal era de lá também. E estava tendo uma festa, encontrei esse cara, não via há muitos anos. Rapaz, como é que você está? A gente foi para um cantinho, ficou batendo papo, até lembrando da época de acampamento, da igreja e tal. De repente a esposa dele entrou. E a esposa dele muito bonita, muito interessante, muito alegre. E ela chega naquele ambiente, sabe aquela pessoa que chega conversando e contando e tal. E ela muito, muito desse jeito. E ele olhou para mim e falou, cara lá, minha esposa. E eu já conhecia, eu falei, que legal, olha lá como ela é alegre, como ela é dinâmica, como ela conversa, como ela ri, como ela é agradável. Aí ele virou para mim e falou, só tem um problema, amigão. Em casa, ela é outra pessoa. E ele falou para mim, eu fiquei chocado, porque eu não imaginava. Ele falou para mim, cara, essa mulher quando entra dentro de casa, ela é grossa, ela é bruta, ela é estranha, ela não fala, ela não ri, ela é outra pessoa, outra. E ele falou para mim, eu nunca imaginei, porque minha convivência com ela era onde? Na pizzaria, no acampamento, na igreja, nos momentos de culto, cheio de gente perto, e ela é sempre assim. Se eu voltasse atrás e eu soubesse disso, eu jamais teria me casado com ela. Então, muitas pessoas se casam e acontece exatamente o que aconteceu com Jacó. A gente se casa com um sonho, um ideal, e quando a gente vai viver a realidade do relacionamento, a gente se frustra. E sabe o que acontece? Tem pessoas com a mesma sensação do Jacó. Qual foi a sensação do Jacó? Fui enganado. Qual foi a sensação do Jacó? Casei errado. Casei errado. Não é essa pessoa. Não era essa pessoa com quem eu conheci, com quem eu convivi, com quem eu conversei, com quem eu sonhei. Não é a mesma pessoa, não acredito, e ele ou ela me enganou. E as pessoas, quando começam a viver esse sentimento que o Jacó teve, o que passa na cabeça delas? Vou separar, não dou conta. Essa pessoa me enganou, ele não era assim, ela não era assim, e nós entramos num modo que eu chamo modo sobrevivência. Não há mais sonho, não há mais aquela coisa, vou viver um casamento, vou viver um relacionamento, nós vamos curtir, vamos formar uma família. Não, o modo agora é discussão, briga, levar, empurrar e sobreviver. E Deus não planejou para nós em nenhuma área sobrevivência, porque Ele prometeu para nós vida e vida com abundância. E isso inclui certamente o casamento e a família. Então, eu quero dizer para você nesse primeiro momento que eu não sei o que aconteceu no seu casamento, que talvez você sentiu a mesma coisa que o Jacó, e você sentiu, casei errado, fui enganado, pastor, não tenho mais um sonho, eu nem sei como que eu estou continuando o relacionamento. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tenha coragem hoje de voltar a sonhar. Tenha coragem hoje de dizer, é possível. Se alguém conseguiu, eu consigo também. E eu quero te dar os passos para ter um casamento dos sonhos. Mas eu não podia te dar esse passo se primeiro você não tivesse solteiro. Um sonho, tem que ter sonho, e casado. Coragem de voltar a... Então fala comigo, em nome de Jesus, eu vou sonhar. Segunda coisa, para ter um casamento dos sonhos, eu preciso assumir a responsabilidade. Nós temos um defeito que é de todo ser humano. Qual é o defeito, pastor? A gente sempre tem uma tendência de transferir a responsabilidade. A culpa sempre é de alguém. Por que você está assim? Porque eu não tive pai. O que aconteceu? Minha mãe me largou. Por que eu sou assim? Porque eu moro no Brasil.
porque eu moro na Bahia. Se eu morasse na Inglaterra, se eu fosse de Curitiba. O que foi? Ah, é porque eu sou branco, é porque eu sou preto, é o Lula, é o Bolsonaro. Ah, o que foi? É meu chefe. Ah, sempre colocamos a culpa de um problema, de um fracasso, de uma dificuldade em algo ou em alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jacó acordou, que ele viu a Lia, ele colocou a culpa em quem? No Labão. E se você ler a Bíblia rápido, você não vai perceber que o culpado principal tinha sua parte de culpa, o Labão, mas não era ele, era o próprio Jacó. Por quê? Porque o verso 25 diz assim: por que você me enganou? Eu trabalhei pela Raquel e você me deu a Lia. E ele responde: aqui nessa terra nós temos leis do casamento. Fala essa palavra comigo: leis do casamento. E eu não posso casar a mais nova antes da mais velha. Quando o Labão fala para o Jacó que tem um costume, uma regra, uma lei, e que ele não pode casar a mais nova antes da mais velha, o Jacó não fala mais nada. Ele não argumenta mais nada, porque ele percebe um erro que ele cometeu. Ele cometeu o erro de casar sem conhecer as leis. Você sabia que no mundo árabe as leis do casamento são diferentes do Brasil? Você sabia que no Japão as leis do casamento são diferentes do Brasil? Se você casar no Japão, você não vai separar igual no Brasil. Lá o juiz não fala com a mulher, só fala com o homem. Você quer ficar com a criança? Quero. Acabou. O homem vai ficar com a criança. Você quer pagar a pensão? Não quero. Não vai pagar a pensão, o Estado vai assumir. Então, vai uma brasileira lá para o Japão casar, resolve separar, acha que está no Brasil, chega no juiz, não vai ser nem ouvida. Ah, mas meu pai lá em Salvador é rico, eu quero levar meu filho embora. O juiz não vai nem te ouvir. Se você for braba, ainda vai presa. Porque você está em outro país e as leis são outras, são diferentes. O Jacó vinha de outra realidade, chegou lá, o Labão teve a sua malandragem, mas falou: querido, eu não posso, eu nunca imaginei, isso aqui é minha imaginação, o Labão dizendo, nunca imaginei que ninguém ia querer casar com a Lia em 7 anos, só que 7 anos passou, Jacó, ninguém quis, não posso te dar a Raquel primeiro, é lei, eu tenho que te dar primeiro a mais velha. O Jacó primeiro tinha colocado a culpa no sogro. Quando a gente tem problema no casamento, a gente põe sempre a culpa em alguém. Tem gente que culpa até Deus. Uma moça chegou para mim da minha igreja e falou: pastor, por que eu orei, jejuei e Deus deixou eu casar com essa miséria? Em outras palavras, a culpa é de Deus. A culpa é do pastor. Você já foi culpado pelo casamento de alguém? Eu já fui 2 vezes. Uma irmã chegou em mim e falou: o senhor sabia que ele era assim? Eu falei: não sabia. Sabia sim. Falei: irmã, eu não sabia. O senhor sabia e não me avisou. Eu falei: eu nunca fui casado com ele. Para de palhaçada, pastor. Eu falei: palhaçada não, minha filha. Você está falando de uma coisa que eu não sabia. Botou no Facebook e tudo, que a culpa era minha. Deus é culpado, o pastor é culpado, o sogro é culpado, e se todo mundo escapar, tem um que não escapa. Porque eu atendo casais e famílias há mais de 30 anos. Quem não escapa? O cônjuge. Porque se eu chegar para alguém e falar: o que foi? É ela, pastor. Irmã, é ele. Mas eu não lembro de encontrar alguém: pastor, eu vim aqui conversar sobre a dificuldade do nosso casamento, e o problema sou eu. É ele, é ela, é o capeta, é Deus, é o não sei quem. Sempre arrumamos um culpado. Deixa eu te falar uma coisa: existe um homem que tem livros muito bons, cheios de espinho, porque filé mignon só a Bíblia. Tudo que você lê na vida tem que tirar o espinho, igual peixe, né? Tem coisa boa, mas tem coisa ruim, chama Napoleão Hill. E esse homem tem um livro sobre homens de sucesso no mundo. E ele percebeu que havia uma característica em comum em todos que tinham sucesso, mesmo com idades diferentes, nações diferentes e sucessos diferentes. E dentre as características que ele observou, que eles tinham mesmo sem se conhecer, uma delas é: pessoas de sucesso, pessoas que saem da média, pessoas que voam mais alto com águias, elas têm uma característica diferente da maioria: elas se responsabilizam.
Se algo não está dando certo, ela não pensa, a culpa é de... Não, ela pensa, o que eu não estou fazendo? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que mudar? Essa característica faz toda a diferença. E aí você tem que fazer para tudo na sua vida, dentro inclusive do seu casamento. Onde eu estou errando? Onde eu posso melhorar? Onde eu posso mudar? E não ficar culpando os outros. A Joyce Meyer, a maioria de vocês conhece, os livros estão nos 5 continentes, ajuda com toneladas à África, casamento maravilhoso, filhos maravilhosos. Uma mulher que tem abençoado o mundo inteiro, ela foi estuprada pelo pai por 18 anos. Para mim o pior, a mãe sabendo. O pai estuprava e a mãe sabia. O irmão, um homeless, um homem morador de rua, drogado, bêbado. A Joyce Meyer fez o que a Bíblia diz, que é o que eu e você temos que fazer. O que a Bíblia diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, se eu deixar isso para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Você quer ter vitória na sua vida, no seu casamento? Deixa o passado lá atrás. Eu não sou filho de crente, eu não tenho pedigree, fumei maconha com meu pai, fui preso, usuário de drogas, minha família toda destruída. Eu deixei tudo isso para trás e estou aqui hoje abençoando a sua família e seu casamento. Deixa o passado para viver o futuro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz assim, leis do casamento na Bíblia, porque para nós funciona é a Bíblia. Não é o que professor, qualquer pessoa, pastor, professor, sociólogo, filósofo, psicólogo que ensinar fora da Bíblia, eu estou fora também. É a Bíblia, quem inventou casamento foi Deus. Então o que a Bíblia diz? Mulheres sejam submissas aos seus maridos. O que acontece hoje? A mulherada bate de frente, enfrenta, disputa autoridade, disputa poder, é meu dinheiro, porque eu não aceito, porque isso, porque aquilo. Aí o casamento não funciona, porque está quebrando um princípio que é a submissão. Aí o que faz? Arruma um culpado. Submissão não é você ser menor, não é você ser inferior. Nossos filhos, todos o pai e mãe quer que o filho seja obediente e submisso. Isso faz com que eles sejam menos amados? Faz com que eles sejam menores? Não. O homem tem uma missão, a mulher tem uma missão. Só que, resumindo vamos chegar em acordo sempre? Vamos. Mas tem vezes que não vai ter acordo. Vamos vender o carro? Vamos trocar de casa? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Não. Teve um impasse dentro de casa, viu, solteiros e solteiras? Teve um impasse na minha casa, pastor. A gente orou, conversou, analisou e não chegou numa conclusão. E agora? E agora a palavra final, segundo as leis do casamento na Bíblia, a palavra final é do homem. Não quero nenhum homem mandando em mim. Não case. Ponto. Mas se casar, a Bíblia diz que o homem é o cabeça, a Bíblia diz que a decisão final dentro de uma casa é do homem, e a mulherada não está ouvindo isso, está ouvindo feminista do sovaco cabeludo. Aí, o casamento não dá certo, arruma um culpado. Os homens falam o que nessa hora? Nada. Por quê? Porque se falar alguma coisa, apanha. Mas eu sei que por dentro tem homem dizendo, obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu sei que por dentro tem homem dizendo, Senhor dos exércitos, já valeu, né? Estourando de alegria. E é verdade, a Bíblia é clara, não há mudança no grego, no hebraico, no inglês, no português. A palavra não tem jeito. A mulher, na hora de uma decisão final, quem toma é o homem. E é assim que funciona, segundo as leis do casamento na Bíblia. Homens que ficaram felizes, amém, glória a Deus, é assim mesmo. Agora eu quero vocês felizes também com a sua parte, guerreiro. Porque a mesma Bíblia diz, homem, essa mulher é para ser submissa a você, só que é para você amar ela como Jesus amou a igreja. E a pergunta é, como é que Jesus amou a igreja? Deu tudo pela igreja, inclusive a própria. Se alguém tem que morrer na sua casa, é você, miserável. Não é sua mulher, não.
Então, gente boa, a Bíblia que mandou a mulher submeter, diz para o homem: morra por essa mulher. Ame essa mulher, e não é do seu jeito não. O seu jeito não presta, o meu jeito não presta, o dele não presta. Não presta, porque não diz para amar, diz para amar como? Como Jesus amou a igreja. Aí vamos pergunta básica. Tem 2 carros em casa, pastor. Ah, que legal. Quais são os carros de vocês? Ah, lá em casa a gente tem um Corolla e um Palio. E quem é que anda de Palio? Porque segundo as leis do casamento na Bíblia, ou vende os 2 carros e compra 2 carros equivalentes, ou senão o melhor carro tem que ser da mulher, gente boa. Porque Jesus nunca daria o pior para a igreja. Eu quero segurança para sair daqui hoje, viu? Você acha que Jesus daria o pior carro para a igreja? Nunca. Ai, amor, vamos comer fora, vamos ter uma noite especial. O que que o marido dos maridos responde? Tá doido? Não tem dinheiro não, ainda brinca. Comer fora? Vamos aqui no jardim. Não tem dinheiro para comer com a mulher, não tem dinheiro para gastar com a mulher, mas encontra um amigo na rua, almoça junto, joga bola, gasta dinheiro. Aí tem a camisinha do time de futebol de R$150, R$100, mas não tem dinheiro para a mulher. Por isso que não funciona, irmão. Porque mulheres não honram e respeitam seus maridos, e maridos não amam a mulher a ponto de dar a própria vida. Só tem um carro, o homem anda a pé. Não tem dinheiro para comer, o homem não come. Não tem dinheiro para comprar roupa os 2, o homem não compra roupa. É assim que Jesus fez e faz pela igreja. É assim que um homem tem que fazer pela sua mulher. A Bíblia, ela fala qual é a parte do homem, qual é a parte da mulher. E aí, por que os casamentos não estão funcionando? Porque nós não conhecemos o nosso papel. Qual é a parte do homem e da mulher? Aí eu não faço a minha parte, não dá certo. E no lugar de eu assumir a responsabilidade, eu arrumo um culpado. Eu vou jogar uma bomba atômica hoje, não vou resolvê-la. Solteiros, ouçam isso. A mesma Bíblia que proíbe fazer sexo antes de casar, proíbe negar depois de casado. Tá na Bíblia. Eu vou só citar o texto. 1 de Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. E diz assim, o seu corpo não te pertence mais, não vos priveis um ao outro, para que Satanás não entre, exceto. Então a Bíblia é claríssima em falar isso. Aí a gente às vezes fala para alguns jovens, e a gente diz assim, não é doutrina, é um conselho. Eu dou esse conselho, meus filhos seguiram, graças a Deus. Você quer ter um namoro santo de verdade? Quem não casou ainda? Quero, pastor, quero um namoro santo. Não beije na boca. Por quê? Porque se beijar, vai ligar em cima e vai esquentar embaixo. Não tem jeito. Estou falando isso no lugar, a moça levanta a mão. Pastor, eu beijo meu namorado e ele não sente nada. Eu falei, termina esse namoro. Essa coca é Fanta, minha filha. Não existe você beijar um homem e ele não sentir nada. Aí você vai ver a estatística. 85% dos namoros de crentes são exatamente iguais aos de não crente. Por quê? Porque namora igual. Fica sozinho, se encosta, beija na boca. A gente fala para a moçada, gente, santidade vai exigir renúncia agora. Não beije na boca. Você acha que a maioria dos meninos ouve? Não, beija. Não faça sexo. A maioria não consegue segurar, não consegue. 1 mês, 2, 3, depois não consegue. Acaba caindo em pecado.
Então, a Bíblia diz que isso é pecado para sempre, gente. O povo pode fazer o que quiser, falar o que quiser, deturpar o padrão de Deus, nunca vai baixar. É a gente que chega lá no lugar da santidade. Ele não baixa por nossa causa, por causa da cultura corrompida. Não tenha namoro impuro, isso é ruim para você. Não beije, não faça, o povo cai. Aí casa. Vou para o encontro de casais, em hotel. Chega no encontro de casais, gente, eu faço quase toda semana isso. Gente, estamos no encontro de casais, aí os casados estão lá. Vai, vira aí, beija a sua mulher. Sabe o que 98% dos homens casados faz quando você manda beijar a mulher? Só pode ser o demônio isso, irmão. Você manda o povo não beijar o povo, você manda o povo beijar, não beija. Agora que você é casado, mete a língua aí. Vai lá na garganta dela, bonitão. Não, agora tá com nojinho. Ah, não. Nem vou no encontro de casais que eu mando a gente beijar. Oh! Por que você não falou isso aqui quando a gente falou para não beijar? Não faz não, gente, faz. Casou, cansou. Parou. Aí o povo começa a quebrar as leis. Por quê? Repito, a Bíblia que proíbe antes, proíbe depois. Recomenda, é princípio, não é que é obrigado, porque nada é obrigado na Bíblia, mas é recomendado. Não vos priveis um ao outro. Então existem leis para o casamento funcionar. E o erro do Jacó foi casar sem conhecer as leis. Não cumpriu a lei, se deu mal. Então você tem que descobrir, leia livros, ouça mensagens, participe da conferência, do encontro de casais, para você saber qual é a sua parte nessa história, e sabendo a sua parte, cumprir a sua parte, para você ficar isento de responsabilidade. Diga assim comigo: eu preciso assumir a responsabilidade. Eu não vou cobrar do meu cônjuge se primeiro eu não fiz a minha parte. Amém? E por último, volte a trabalhar, volte a sonhar, assuma a responsabilidade e volte a trabalhar. Quando Labão informa o Jacó que ele tem leis ali, que ele não sabia e teve que casar com a mais velha, ele faz a pergunta da noite: você que é solteiro, quer viver um sonho? Quero. Você que é casado, quer ter um casamento dos sonhos? Quero. O Labão disse: Jacó, então você volta a trabalhar. Você vai ter que trabalhar de novo. O Jacó podia dizer: não acho certo, não acho justo, não quero. Bom, se você não quer trabalhar, Jacó, contente-se com a sua realidade. Mas se você quer transformar a sua realidade num sonho, isso vai exigir de você trabalho. Você vai voltar a trabalhar, vai exigir esforço. E esse é o nosso erro quando a gente casa. Solteiros ouçam para não cometer. A gente se esforça no namoro, fica bonito, cheiroso, emagrece, educado, bom dia, boa tarde e tal. Quando casa, era romântico, parou o romantismo. Era educado, parou a educação. Era atencioso, parou a atenção. Já viu? Está aqui a pessoa, o namorado liga, a namorada: oi! Está ocupado? Não. Pode falar. Casou. Quê? Estou ocupado, fala rápido. Tá. Casou, parou o respeito. Tenho 2 filhas, namorando. Tudo que os namorados falam, chora de rir. Tudo é engraçado. Chega e irrita nós que é pai. Ele é tão engraçado. Aí casa. Aí o homem vai contar, casado, uma piada, a esposa fica assim do lado, ó. Parou a admiração, parou a comunicação, parou o romantismo, parou o cuidado, né? Todo mundo no namoro entupidinho, né? Casou, guerra nuclear.
e arrota e peida e sua, e não toma banho, e aquele trem, e engorda. Cheguei numa igreja no Rio de Janeiro, encontrei o cara, nem reconheci ele. Pastor, sou eu. Falei, você engordou demais. Já casei. O que está por trás do já casei? Não tenho mais que me? É verdade isso? Não. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Tem que manter a educação. Esse trabalho que você teve foi um trabalho para conquistar. Casou, vai continuar trabalhando para manter. Não é uma coisa que você conquista e põe ali, pronto, não tenho que fazer mais nada. Não. O erro é que nós queremos viver um sonho sem trabalho. Ô Josué, eu tenho para você a terra que mana leite e mel. Josué, vou te colocar dentro de Canaã. Aí Deus falou para ele assim, ó. Você quer Canaã? Quero. Quer a terra que mana leite e mel? Quero. Então se esforce. Não vou te dar, você vai ter que se esforçar. Te dou, estou contigo, tem gigante. Você derruba os gigantes. Casamento dos sonhos, não tem quem ficou em casa vendo Netflix. Quem não investe no casamento sem querer está investindo no divórcio. Não tem casamento dos sonhos quem não ouve uma mensagem, quem não lê um livro, quem não trabalha. É cozinhar quando não quer cozinhar, sair quando não quer sair, conversar quando não quer conversar. Tem intimidade quando não quer ter intimidade. Vai dar trabalho. Vai exigir, esforço. Esforço, eu vou ter que me esforçar para ser bom pai, boa mãe, criar bons filhos, tudo na vida que prospera. Essa igreja aqui, isso aqui deu trabalho, irmão. O pastor não estava em casa lá, pronto. Não, deu trabalho. Sua empresa, para ser o que é, deu trabalho. Casamento dos sonhos vai dar trabalho. Vai ter que se esforçar. Então, você precisa voltar a fazer o que você fazia. O que você fez para conquistar essa mulher? O que você fez para conquistar esse homem? Volte a trabalhar. Emagreça, se cuide, seja educado, por favor, com licença, um momento de namoro só vocês dois, conversar, sair, vai exigir esforço. Ele só conseguiu o sonho, por quê? Porque ele voltou a trabalhar. E tem muita gente que casou e relaxou, descansou. E não é assim que um casamento vai funcionar. Agora eu termino dizendo para vocês o seguinte. Muitas pessoas têm um casamento bom e não conseguem enxergar isso. Tem um marido bom, tem uma esposa boa, porque não existe nada perfeito. Em algum momento eu falei casamento perfeito? Não é porque é um sonho que é perfeito. Eu não tenho casamento perfeito. Ninguém tem casamento perfeito. Todo mundo tem problemas, suas dificuldades, suas brigas. Agora, um casamento dos sonhos é um casamento que, apesar dos problemas, a gente vive feliz. Apesar dos desafios, a gente consegue superar e viver bem. Isso existe. Deus tem esse casamento, essa família para você. Diga amém. Isso existe. Não é para viver em guerra, não é para viver em briga, não é para viver com problema. Um casamento bom existe. Eu vivo um casamento bom. Eu tenho 31 anos de casado. Se eu voltasse atrás, Deus é minha testemunha, eu me casaria de novo com a minha esposa. Ela tinha que estar aqui para ouvir isso, né? E nós temos problema. Casamento dos sonhos existe, dá trabalho. Agora presta atenção, o problema é que tem gente que quer uma coisa que não existe. É muita Cinderela na cabeça do povo. É muita Branca de Neve. Alguém mostrou a Branca de Neve 10 anos depois de casada? Por isso que a imagem que fica é, e foram felizes. Só quem mostrou a verdade foi o Shrek. As outras tudo ficou lá, acabou ali. E daqui 10 anos, cadê o príncipe? Como é que ele está? Como é que está a Branca de Neve? Não, aí fica esse sonho,
essa coisa de Hollywood na cabeça, querendo um homem que não existe, uma mulher que não existe, um casamento que não existe. Olha, sonho é bênção, ilusão é maldição. Se iludir achando que existe alguma coisa. Ai, pastor, então o casamento dos sonhos já sei, vou largar meu marido e minha esposa. Não, isso não existe não. Isso é ilusão. Você vai trabalhar para se tornar um sonho e vai trabalhar para ter e viver um sonho. Voltando a sonhar, assumindo a responsabilidade e voltando a trabalhar. Uma moça na minha igreja tem 26 anos. Isso, eu nem tinha essa pregação. Tem pelo menos uns 20 anos. Ai, pastor, meu sonho é casar com um homem de 1,80 m, 1,85 m, olhos verdes, loiro, do Tribunal de Justiça de Brasília, carioca, que tenha já um carro, uma casa e virgem. Falei, minha filha, até eu quero esse menino aí, ué. Cadê? Cadê esse homem? E eu olhava para ela e pensava, gente, mas nem essa cocada toda, Jesus. Só de você querer um carioca virgem é um milagre, minha filha. Você ainda quer loiro, do olho verde, solteiro, homem de Deus, do tribunal, com carro, casa. Resultado, está solteira até hoje lá na minha igreja. Porque ela quer uma coisa que não existe. É uma coisa que não existe. Então para de querer uma vida, uma família, um homem, uma mulher que não existe. O que você tem? Está aí do seu lado. O que eu vou fazer? Me esforçar para tornar minha vida, meu casamento, uma história boa de família, de amor e de casamento. Vou ser uma boa referência para os meus filhos, vou deixar uma história de vitória, vou fazer o que a Bíblia diz, vou ser sal e luz aonde eu passar, mostrando que família e casamento funciona, se nós vivermos dentro do que a palavra de Deus diz. Amém? Fica de pé no seu lugar para a gente fazer uma oração. Fala comigo, eu vou transformar a minha realidade em um sonho. É isso que você vai fazer. Você que é solteiro, solteira, feche seus olhos. Você vai pedir para Deus, Deus, não deixa eu errar nessa decisão tão importante. É a decisão mais importante da sua vida depois da sua salvação. É com quem você vai viver o resto da vida aqui na terra. Você não pode errar nessa decisão. Você que é solteiro vai dizer, Jesus, me ajuda a não errar. Nem quero escolher, Jesus, escolhe por mim. Eu sei que o Senhor me dá a liberdade de escolher, mas me ajuda, Pai, me ajuda a fazer a escolha certa. Você que é casado, eu não sei o que você sofreu, não sei o que você passou. Talvez você está até em crise. Talvez você está com o sentimento de Jacó. Pastor, acho que eu fui enganado, enganada. Casei errado, casei errada. Pastor, eu estou vivendo um pesadelo. Eu achei que eu ia viver um sonho, mas está tão difícil. Eu não imaginava esse grito. Eu não imaginava que ia quebrar alguma coisa em casa. Eu não imaginava que ia mentir. Deixa eu te falar. Deus é um Deus de milagre. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma e Ele também restaura casamento e família. E Ele também restaura e renova amor. E Ele quer hoje que você volte a sonhar. Você que é casado, volte a sonhar. Não jogue a responsabilidade em ninguém enquanto você não fizer a sua parte. Existe uma parte que é sua. E trabalhe pelo seu casamento. Ore pelo seu casamento. Venha no congresso. Tudo que falar de família nessa igreja, participe, leia livros. Se encha de coisas, de munição para ter uma família e um casamento de sucesso. Feche seus olhos, eu quero abençoar você hoje. Quero abençoar o seu casamento.
Eu quero abençoar a sua família. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Eu quero te agradecer de coração pelo investimento que essa igreja está fazendo nos casamentos e nas famílias. Quero te agradecer por essas ovelhas queridas que atenderam o chamado dos seus pastores, da sua liderança, que estão aqui nesses 3 dias investindo no casamento e na família. E eu sei que tem gente aqui que vai melhorar, tem gente aqui que vai colocar em prática para ter um momento familiar e de casamento melhor. Mas eu sei também que tem gente que veio aqui precisando de um milagre dentro de casa. E nós te pedimos, meu querido Deus, o Senhor que é poderoso, faz esse milagre. Faz esse milagre. Toca nesse coração. Faz esse homem querer sonhar de novo. Faz esse homem trabalhar pelo seu casamento, assumir o papel de liderança dentro de casa, mas uma liderança que ama, dando a própria vida pela esposa e pela família. Faz essa mulher ser uma mulher que honra e que respeita o seu marido. Faz, Senhor, haver cura no coração, perdão no coração, para que os teus filhos possam, no nome de Jesus, não ter vindo aqui em vão. Que a palavra não volte vazia, mas que ela produza frutos de mudança e de transformação em cada coração. Que essa semente que foi plantada hoje aqui produza fruto. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus, me ajuda a ter um casamento e uma família feliz, com comunhão, alegria, muita alegria, paz, harmonia. Em nome de Jesus, eu declaro e eu profetizo que eu estou investindo hoje no meu casamento e na minha família, e eu terei, pelo poder de Deus, uma família de sucesso e um casamento dos sonhos. Quem crê e recebe, dá um glória a Deus. Aplauda Jesus. Te abençoo com essa palavra no nome de Jesus. Amém, amém. Mais um aplauso a Jesus.